Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estamos juntos, meus irmãos, e hoje nós vamos falar de mais um personagem da Bíblia. Nós vamos falar sobre a família de Ló. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 19, do 14 ao 17. Gênesis 19, 14 ao 17. Vai nos dizer assim: Saiu Ló, pois, para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse eles. Sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão ele, a sua mulher e as duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e os levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse: Salva-te. Se queres conservar a tua vida, não olhe para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para as montanhas, senão perecerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos a passagem que fala de Gênesis capítulo 19, onde vai falar da destruição da cidade de Sodoma, né? Onde existia muitos pecados, né? Muitos pecados, o pecado estava totalmente desordenado, os homens mantinham relações sexuais, homens com homens, enfim, estava toda uma questão relacionada à sexualidade e os pecados estavam influenciando aquela cidade ao ponto de Deus mandar 2 anjos na cidade para destruir a cidade, queriam mandar fogo sobre a cidade. E interessante que quando estes 2 anjos chegam na cidade, Ló, ele estava na porta da cidade e ele conversa com os anjos, ele acolhe os anjos que estavam, vamos dizer assim, como homens, não como anjos, né? E ele conversa com aqueles 2 homens, sem saber que eram anjos até o primeiro momento. Mas quando Ló, ele convida eles para irem para a casa deles, para ter uma refeição, eles iriam ficar na praça. E Ló convida esses 2 homens para ir para sua casa, para ficarem lá, para pousarem na sua casa. A partir do momento que anoitece, eles entram na casa de Ló, os outros moradores começaram a bater na porta da casa de Ló, porque queriam saber onde estavam aqueles 2 homens. Numa linguagem muito simples, né? Eles estavam à procura de como se tivesse carne nova no pedaço. Entende? O pecado estava tão grande a ponto de Deus destruir aquela cidade. E depois nós vemos que tem uma passagem onde fala também da intercessão de Abraão, que Abraão vai falar para o Senhor que se tivesse 50 justos, não destrói a cidade. Se tiver 40 justos, não destrói a cidade. Se tiver 20 justos, não destrói a cidade. Se tiver 10 justos, não destrói a cidade. E foi ao ponto que não tinham justos. Apenas Ló, ele era justo e a sua família. E aqui nós vemos, irmãos, esta questão da família de Ló, que os anjos, eles avisam ele, mas se você perceber, eu vou repetir aqui, o versículo 15. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também o castigo da cidade. E a palavra vai nos dizer no versículo 16: E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão ele, a mulher e as suas filhas, porque o Senhor queria salvá-los. Meus irmãos, a família de Ló, ela já tinha se contaminado também com aquele povo da região.
os anjos falam para Ló que eles iriam derramar fogo do céu, e ele fica hesitante aqui no versículo 15, ele fica hesitante, né, em sair. Ele sabia que ia ser derramado fogo do céu, mas ele ainda hesita. O outro fato é a sua esposa, que o anjo diz: vão e não olhem para trás. A sua esposa, ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Ela vira uma estátua de sal. Meus irmãos, é muito forte isso para nós hoje, o que Deus quer falar. Nas realidades, né, que aconteceram na família de Ló e que acontecem também na nossa família. Aqui vai dizer que os genros, eles ficaram fazendo graça à situação, ao invés de procurar a salvação. Muitas vezes na nossa família tem pessoas que também não querem procurar a salvação. E nós procuramos a salvação. Nós lutamos, nós rezamos, nós encaminhamos os nossos filhos. Mas muitas vezes aqui o pecado já está envolvendo a ponto de ir corrompendo essas pessoas. E nós vemos que elas não vão querendo buscar a sua salvação. Ficam fazendo gracejos, né? Como diz aqui na palavra. E, meus irmãos, muitas vezes entra nas nossas casas, meus irmãos, vai entrando. E às vezes nós vivemos com a fidelidade a Deus, mas nós não nos importamos no meio da corrupção. É aquela pessoa que está vivendo fiel a Deus, mas na sua casa existe corrupção, existe coisas erradas, existe o namorado, né? O seu filho, a sua filha está dormindo com o namorado em casa. E aí vai N situações que vão acontecendo que são erradas, mas você é justo, você vai na missa, você vai na adoração, você dá o seu dízimo, você está buscando a graça de Deus, mas o meio, a corrupção, ela vai entrando, a promiscuidade vai entrando, né? E vai trazendo uma coisa chamada contaminação espiritual na nossa família. O pecado, ele vai nos anestesiando, meus irmãos. Ele vai nos anestesiando e nós vamos ficando insensíveis ao pecado, né? Nós não vamos cuidando muitas vezes a nossa percepção. A turma que anda com o seu filho, as pessoas que andam com a sua filha, quem são, né? Que tipo de grupo eles frequentam. A escola tem que ser observada, nós precisamos estar atentos, né? Quantos jovens que vão se envolvendo em delitos por causa de um amigo, participa de uma situação, uma brincadeira, e muitas vezes acabam entrando num delito, vão entrando em situações complicadas. Por quê? Porque o meio que nós vivemos, ele acaba nos influenciando, e nós também influenciamos o meio. Mas essa troca, ela sempre deixa marcas sobre as quais nós temos que orar para diminuir as consequências. As consequências da nossa árvore genealógica, os pecados que vêm influenciando em nós, na nossa família. O apego de Ló à família, que ele era um apego profundo, né? Tanto ao ponto que ele tem que ser quase que empurrado pelos anjos para ser salvo. E aí acontece o quê? Os genros riam, né? Ficaram, não acreditaram, e eles viveram o quê? Viveram a sua ruína, destruição. A sua mulher olha para trás, virou uma estátua de sal, porque ainda ela tinha o desejo dos maus costumes. O olhar para trás é querer, simboliza voltar para a vida de pecado, voltar para a vida velha. E o desejo de voltar aos costumes do pecado na nossa família, se nós não cuidarmos, vai voltar os pecados, as situações de erro vão voltar. Então nós somos o quê? Nós somos responsáveis para que a gente possa pedir a graça de Deus para que nós não voltemos para a vida velha, não voltamos para os costumes do pecado na nossa casa, porque senão nós vamos o quê? Vamos
voltar ao pecado ou vamos virar uma pedra de sal. A pedra de sal aqui simboliza o quê? O amargor nos relacionamentos, no convívio, que vai tornando muitas vezes quase que impossível. Vai entrando as lembranças negativas do passado, que vão trazendo críticas para o momento atual do presente. A oração ela vai curar as feridas que o meio em que nós vivemos causou em nós, que causou nos nossos familiares. E nós precisamos pedir esta graça de Deus. Nós queremos hoje orar pedindo isso. E eu queria convidar você agora, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o teu coração e rezar comigo, meu irmão. Pedir ao Senhor. Senhor Jesus, as nossas famílias, elas têm muitas feridas causadas pelas influências dos nossos amigos, dos vizinhos, até mesmo da cidade em que nós moramos, Senhor. Muitas dessas influências, elas levaram os nossos filhos ao pecado. E o pecado ele vem trazendo e vai fazendo em nós muitas feridas, toda ferida de rejeição, o pai que rejeita o filho, que rejeita a filha por um comportamento negativo, a mãe que rejeita a filha por manias, por ciúme, por inveja, o filho e a filha que acabam rejeitando o pai porque o pai bebe, porque o pai fuma, porque o pai tem os pecados, a rejeição da própria esposa que rejeita o marido nas situações conjugais do casal, o esposo que rejeita a sua esposa também, as rupturas que vão tendo nos nossos relacionamentos, mágoas, o fechamento, o individualismo, até mesmo a rejeição das pessoas e o sentimento de ser rejeitado por Deus. Senhor, nós te pedimos hoje, Senhor, liberta-nos destes males, de tudo isso que o meio onde nós vivemos, Senhor, acabou nos ferindo, acabou nos machucando, todas as desavenças, Senhor, todas as agressões, as brigas, todas as discussões, os tapas, os socos, as ofensas, as palavras duras que foram lançadas sobre as pessoas da nossa família, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, liberta-nos de todas essas ofensas, todo sentimento de ódio, de vingança, todo sentimento de indiferença, que foi muitas vezes deixando de ser carinhoso com o filho, com a filha, carinhoso com o esposo, ser carinhoso com a esposa. Cura-nos, Senhor, liberta-nos das consequências dessas influências. Também, Senhor, aconteceu de sentirmos saudade do tempo de pecado. Alguns de nossos familiares vivem uma vida de pedra de sal, Senhor. Nós te pedimos hoje, cura-nos todos, Senhor. Põe o teu imenso amor sobre nós. Liberta-nos, Senhor, que a tua graça nos faça, Senhor, perdoar e renovar a nossa vida no teu Espírito. Amém. Bendito seja, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor, porque tu estás fazendo nova todas as coisas na nossa família. Todos os meios que nós vivemos, todas essas marcas negativas, o teu Espírito Santo agora vai nos lavando com a água viva, vai nos restaurando, vai selando, Jesus, com teu sangue precioso, agora toda esta cura, toda esta libertação que nós estamos recebendo, a nossa família, os nossos filhos, a nossa descendência. Que a nossa família seja um lugar de bênção, Senhor, um lugar onde seja uma igreja doméstica, onde habite o amor, a paz, a união, o diálogo e principalmente a tua graça, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.